passa manteiga no pão porque o café sem cafeína já tá na mesa. Olá, seja muito bem-vindo ao terceiro episódio do Sem Cafeína. E hoje o papo é especial porque eu trouxe uma convidada que eu admiro muito, Ana Larissa. Ela que é nordestina retada, mas que mora em Brasília já tem um bom tempo, já é designer sênior, diretora criativa, já trabalhou em agência de publicidade com grandes clientes, assim, tem um portfólio incrível e entende como poucos que o visual de uma empresa não serve só para ficar bonitinho. Muita gente ainda vê o design como um lustre que você coloca no final da obra, mas a verdade é que ele é a estrutura. Se o seu visual é amador, o seu preço vai ter que ser amador para o cliente aceitar a ideia. Hoje vamos falar sobre como o design é uma ferramenta de gestão. Preparada? Seja muito bem-vinda! Oi, Gli. Oi, ouvintes do Sem Cafeína. Primeiro, obrigada por esse convite tão especial. Fiquei muito feliz quando você me chamou. Tô super animada para essa conversa. Acho que tem tudo para ser um papo bem interessante. Eu queria, né, eu já te conheço, já tem algum tempo, então fica muito mais fácil a gente ter essa troca, mas eu gostaria que você se apresentasse brevemente para os nossos ouvintes que não conhecem a Ana Larissa, quem você é, onde você mora, quanto tempo de mercado que você tem, onde que você já trabalhou, enfim, um resumo aí para as pessoas conseguirem saber quem é essa incrível convidada que a gente tem aqui hoje. Muito obrigada, Gli. Bom, pessoal, eu sou Ana Larissa, sou cearense de Fortaleza, mas moro em Brasília já há bastante tempo, quase minha vida inteira. Trabalho com design há pouco mais de 8 anos e hoje atuo principalmente com branding e direção criativa. Meu trabalho ele gira em torno de ajudar empresas a organizar como querem se posicionar e se comunicar no mercado. E fora do trabalho, eu sou uma pessoa bem curiosa, gosto de passear, de bater perna, gosto muito de ler, de praticar atividade física. A corrida virou uma grande aliada na minha rotina. E também gosto de desacelerar um pouco, de estar com os meus queridos, estar em família, mais ou menos por aí. Para começar, eu já queria, falar contigo que esse papo aqui, eu acredito que a gente vai abordar coisas que a maioria, não só dos designers e estrategistas, pensam isso no dia a dia, mas também aquele empresário, aquele, pequeno empreendedor, tem muito dessa dúvida, né. Então a ideia aqui é a gente tentar construir esse caminho juntos, para a gente conseguir responder algumas coisas e, claro, debater outras que quando a gente entra dentro do mundo do design, meio que vira quase subjetivo, para se dizer. Sim, Então vamos começar? Preparada? preparada, vamos nessa. Vamos lá, a primeira pergunta já é para começar bem aquecido, tá, já é pra gente trazer aquele debate gostoso. Eu tô com um fiozinho na Bahia delicioso, você não tem ideia. É. Ana, design é mesmo gosto pessoal? Como que você lida com um cliente que quer mudar tudo ali baseado apenas naquela velha frase: "Eu não achei bonito"? O primeiro ponto, assim, de tudo é ter a certeza de que a estética faz parte do trabalho. E com ela vem o gosto pessoal, são aliadas. É inevitável, o gosto pessoal ele existe. Mas falar que o design é sobre gosto pessoal é reduzir toda uma academia, né? Toda uma matéria. Então, quando um projeto começa, o trabalho do design, eu penso que ele não é só propor formas visuais. Vou dar um exemplo muito rápido aqui. Ana, eu quero uma logo, uma marca de sorvete. Só uma marca de sorvete? Só uma marca de sorvete, então pode deixar que eu faço. Eu vou fazer da forma que eu acho bonito, da forma que eu acho que funciona, da forma que eu acho que vai agradar o público. Você entende onde eu quero chegar? Que fica muito no achismo, e apesar de não ser uma ciência Sim. exata, né, a gente não pode trabalhar com achismo dentro do design, que tem como uma vertente muito forte a estratégia. Então, se fosse dessa maneira, ficaria muito raso. Isso justificaria, né, ficar só na questão de gosto pessoal. Então, antes das formas, o trabalho do design é estabelecer critérios, aqueles de praxe, né?
quem é o público, qual percepção essa empresa quer construir, em que contexto essa marca vai competir. Depois de tudo isso, quando essas referências estão claras, o cliente continua tendo preferência, né. É natural, mas a conversa deixa de ser eu Uhum. gostei ou não gostei, e passa a ser isso ajuda ou atrapalha o posicionamento da empresa, porque afinal a gente vai ter um fundamento. A gente sai do achismo, do talvez isso funcione, para um embasamento na estratégia. Eu vou pegar um gancho aí do que você falou, que eu achei muito pertinente, quando você falou sobre fugir, né, de toda essa matéria, quase Aham. como se fosse o campo da ciência. E esse debate, ele inclusive é uma coisa que eu gosto muito de trazer, porque quando a gente olha para o design como matéria e como próprio ciência, por assim dizer, a gente começa a entender que para além do design visual ali, né, semântico, a gente tem a abordagem mais metodológica, que a gente consegue aplicar isso para outros tipos de sistema e até mesmo processos, né. Então, eh, é muito mais naquilo que você falou, que para mim eu entendi dessa maneira, da gente às vezes tirar aquilo: "Ah, o design é o quê?", e trocar por aquilo que: "Ah, o que que ele pode ser ou como projetar", né. É mais sobre o que pode ou o como. E teve uma época, assim, eu acho que foi um conteúdo, assim, de pensamento que eu publiquei no LinkedIn, que deu um debate muito engraçado, porque eu tinha colocado lá que eu enxergo muito a parte do que eu entendo de design sendo aplicada em outras áreas, que não necessariamente está no gráfico, né, não está no visual, mas às vezes está numa organização de um projeto para entender as etapas, ou até mesmo num processo organizacional dentro de um negócio, dentro de uma empresa. Então, quando você entende isso como uma metodologia, é muito maior, né, você expande muito a área do design e o que para mim torna ela Uhum. incrível, tá. Me torna apaixonante, mas explica um pouco melhor quando você fala muito dessa questão da matéria, do design como ciência, assim. É um pouco disso que você acabou de trazer, porque quando a gente sai, do design. Gente, eu vou falar aqui uma coisa, espero que vocês me perdoem, me entendam da melhor forma possível, mas quando a gente sai do design dentro da agência publicitária, a gente consegue enxergar ele como muito mais, como você falou, né, como uma metodologia. Então, quando você começa a ir para outros campos, você como apaixonado de design, entusiasta, lógico que a pessoa que está ali trabalhando na agência, que ela quer cumprir a agenda, demanda, mas você que é entusiasta do design, que gosta da matéria, tente procurá-lo em outras situações, outras vertentes, outros mercados, porque isso vai expandir o seu olhar e você vai conseguir ter esse entendimento quanto a design como, matéria acadêmica. Há pouco tempo eu participei de uma oficina ali no CESLAB de tipografia. E quando você começa a procurar o design para além dessas entregas rápidas, você acaba vendo, tão erroneamente, né, o design como operacional, você consegue resgatar um pouco dessa parte do design como matéria acadêmica, né. Então, quando ele estava explicando a respeito da tipografia, eu consegui resgatar muito da parte da minha faculdade, por exemplo, quantas matérias cabem dentro do design, quantas matérias estão ali para serem Uhum. estudadas. Então vai muito além, dessa conversa mais supérflua que a gente tem, que a gente tem nesses dias, de ser tão somente estética, né. Nem sei se Sim. eu consegui responder direito a sua pergunta ali, mas é basicamente isso. Não conseguiu. Deixa eu te perguntar uma coisa rapidinho. Eh, por acaso na oficina foi o Rafael Dizzi? Perfeito. É ele. Foi ele? Aham. Eu tive aula com ele, né, ele é professor na UNB. Nossa, Eu eu tive aula com ele e inclusive na UNB tem uma matéria dele que é exatamente essa oficina, eu também fiz.
só que foi matéria mesmo, né, não foi, era tipo um workshop no SESLab? Aham. Assim, Ah, tá, legal. É, ele estuda muito, inclusive ele é bastante referenciado, né, no campo de tipografia. O foco dele de estudo na universidade é foco tipográfico. sim, ele me Então, na explicou hora que tu falou, eu já imaginei que captou, fosse né. ele. Ele Uhum. me explicou um pouco das pesquisas que ele atua, até tive interesse em participar de um específico, mas, cara, achei muito incrível, porque você começa é isso, você começa a resgatar um pouco design, suas origens, suas metodologias, seus ensinamentos, para além da entrega operacional que a gente vê tanto acontecendo. Sim, é. E eu acho que isso já entra no próximo questionamento que eu trouxe aqui, eh, pensando muito por esse lado do design visto como o projeto final, que a gente pode, assim, dizer que é o visual, né, Uhum. onde termina a preferência do dono e começa a necessidade do cliente. Então, como que a gente faz o empresário, por exemplo, entender que o logo, ele não é para ele, mas sim para quem tá ali, por exemplo, pagando o boleto e do outro lado do balcão? Primeiro que a gente precisa entender que o dono, em 90% dos casos, eu acredito até que um pouco mais, vai ter uma relação emocional com a marca, né. Muitas vezes aquela empresa começou como um sonho, um projeto de vida, então, assim, faz sentido que exista uma identificação, por isso é até necessário, de certa forma, do lado de cá, né, de nós designers, certa paciência. Mas ao mesmo tempo, né, quando a marca começa a operar no mercado, ela precisa funcionar para outras pessoas. Não é para o dono da marca, não é para o dono da empresa. Então, o papel do design não é de concordar ou discordar da preferência do dono. Aí é onde a gente tange o limite. Mas é ajudar a Uhum, deslocar a decisão para outro lado. Como assim deslocar, né? Em vez de discutir se agrada ou não, a conversa passa a ser sobre como aquela marca está sendo vista por quem está do lado de fora. Ou como você falou, né, que uhum, está do outro lado do balcão. Muitas vezes esse deslocamento já busca uma nova dinâmica, né? Porque o empresário começa a olhar para essa marca menos como um reflexo da própria identidade. Então, a partir daí, a hum, marca ela já começa a funcionar como um organismo vivo, separado do seu criador. Então uhum, é aí que a gente traça esse limite. uhum. Nossa, isso que você falou aqui, chegou a arrepiei. Inclusive, eu acredito que também já dá pra gente encaixar na próxima pergunta, quando você fala muito sobre essa questão, né, da maioria, já que a gente não pode generalizar, desses donos de negócio, desses líderes ali, projetarem algo emocional, né, para a Aham. própria marca. Então, como que a gente então projeta algo de maneira estratégica sem que esse dono ame o resultado final logo de cara, né? A gente consegue ter um meio termo ou assim, a opinião do design de um lado e a opinião do dono do outro? Cara, essa pergunta é fenomenal, porque eu tenho tanto a dizer. Pois então diga, é o seu momento. Olha, obrigada. Assim, pra ser sincera, já começando com sincereza aqui, pra ser sincera, eu acho muito difícil a gente É o sincerômetro. isso, exatamente. Então, assim, pra ser sincera, eu acho difícil, Gui. Eu acho difícil projetar algo estratégico sem que o dono, pelo menos, goste. Não precisa ter o ano, entendeu? Eu vou tentar dar uma explicada. Para mim, é uma construção conjunta. É necessário ter uma certa sintonia, sabe? Eu gosto muito de uma metáfora, se você me permite, que ela se chama metáfora do sal, assim como outras 575 metáforas. Ela carrega o sal no nome. Mas, Gui, eu posso separar o artigo para você, na verdade, de um artigo de uma UX designer que se chama Liz Danzico, e o artigo dela se chama Hum. Lições de acordo com Sal. Só que eu acabo dando uma adaptada
para esse mundinho aqui que a gente está conversando. Então, basicamente, quando o designer tá construindo uma marca, vamos imaginar ele numa cozinha preparando um prato. Então, ele está preparando um prato principal para o cliente, né? O designer, ele tá ali como especialista, então ele conhece as técnicas, os ingredientes, o tempo de preparo dessa receita, e a gente tem o cliente, que não só vai consumir o prato, como ele precisa ajudar na construção. O cliente precisa poder colocar um pouco de sal na receita, porque quando ele participa da construção, ele passa a se sentir que aquilo que está sendo criado tem um tempero dele, tem uma participação ativa dele. O papel do designer não é impedir essa participação do cliente. É garantir que a receita continue funcionando. Então, que não fique salgado demais, que não queime. Porque você concorda comigo que se eu e você estamos construindo um prato juntos, tem tudo para ser um patinho moído com batatas e cenouras cozidas. Você não vai esperar um filé mignon. É Você vai verdade. esperar que o prato seja É patinho moído verdade. com cenouras e batatas cozidas. A conversa sobre branding muitas vezes cai numa polarização que é muito ruim, tanto para o mercado quanto para a gente, designer, né? Que é aqui, na verdade, que entra o cuidado com a parte egóica da coisa, que é o Uhum. designer inteligente versus o cliente que não entende. Então, o design entra com método, repertório, leitura de mercado, e o cliente também entra com o tempero dele, que é conhecimento do produto dele, experiência com o público dele, visão do negócio dele. Brand acontece quando esses dois mundos se encontram. E aí o design entra 100% como parceiro estratégico. Então, no fim, você entende que não é o trabalho que o dono não amou o resultado? É o nosso trabalho. Então, é difícil que o cliente não goste, porque Sim. ele participa daquilo. Aham. E eu acho que também a gente pode entrar num negócio que eu acho muito engraçado, tá? Que é tipo assim, um designer gráfico, né? Vou usar o gráfico aqui pra gente se situar com relação a, por exemplo, que faz identidade visual, né? Ou, enfim. Então, esses designers gráficos que estão entrando nesse universo de gestão de marca, eu gosto muito de usar gestão de marca do que branding, porque branding, por assim dizer, eu acredito que as pessoas não sabem nem um texto o que significa, né, mas a gente vai chegar lá agorinha. Mas é que, tipo assim, um designer bem-sucedido, um designer gráfico bem-sucedido é aquele designer que aprova um projeto de primeira. Se você não aprova um projeto de primeira, significa que você falhou em alguma maneira, sendo que, essa idealização de que um projeto ele não pode ter uma reprovação, significa uma falha por parte ou da metodologia que aquele designer usou. Então, a reprovação ela tá dentro do projeto, ela tá dentro do processo. Não é porque você não conseguiu aprovar aquele projeto de primeira, que foi um erro que aconteceu. Eu acredito muito que na verdade não, é uma questão de alinhamento, né, então a gente não acertou esse primeiro caminho, mas a gente tá quase lá, né. É muito diferente também de tipo assim, o cliente, ele reprovar tudo. Aí eu consigo concordar que pode ser que tenha tido uma falha dentro daquele processo, daquela metodologia. Mas o Uhum. ponto que eu queria trazer é que esse medo também que a gente tem no mercado de essa dualidade, né. Temos também, as pessoas que contratam os serviços desses designers que, por exemplo, já vêm com a mentalidade mesmo de reprovar, isso acontece muito. Sim. E também, do outro lado, temos aquele designer que almeja muito uma aprovação de primeira, como se a negação fosse, né, validar todo o processo de pesquisa ali que aconteceu. Sim. Eu acho que quanto mais o cliente, né, o dono da empresa, o dono da marca, ele questiona, para mim é muito melhor. Sim. Eu tive um projeto não há muito tempo, que depois de uma das etapas, né, a gente está falando aí de uma
uma entrega que tem várias etapas, né. Dentro Sim. de uma delas, na reunião, ele respondeu "Estou quase certo, estou 80% certo de que não gostei". Uhum. Cara, quando eu escutei aquilo, eu pensei: "Gente, eu tô trabalhando com alguém que entende". Sim. Você entende que é muito diferente de eu olhar e falar assim: "Nossa, esse cara não entende de nada", porque Aham. eu fiz, eu que sou especialista, e ele tem 80% de certeza de que não gostou, sabe. Uhum. E o contrário, cara, ele entende do trabalho dele, do mercado dele, da Sim. experiência que ele quer promover. Então tem que escutar esse cara, tem que sentar e Sim. falar: "Cara, é uma porcentagem muito alta de Uhum. de convicção de que não gostou, então vamos sentar e vamos dar um passo para trás, eu quero entender porque Sim. você não gostou e vamos construir juntos, para que daqui na próxima semana ou então daqui os dias necessários para essa entrega, você me fale que tem 100% de certeza que gostou, que faz Uhum. sentido, né, entenda que o gostou como algo que faz sentido e não naquele ponto que a gente estava Do conversando gosto pessoal, né. sobre agrada e não agrada, exato. Sim. E isso daí entra também na questão de, por exemplo, já vamos entrar aqui na próxima pergunta, tá, então já vou Uhum. sempre puxando pra próxima. Eh, Aqui a gente, por si só, já começa a entrar naquela dualidade que branding e design são a mesma coisa? Por que que existe essa confusão de achar que fazer branding é apenas fazer um logo novo? E eu acho que a confusão vem porque branding e design estão no mesmo universo. Eles estão ali operando juntos. E eu acho que faz até sentido a gente falar um pouco sobre definição, né. Você tinha comentado que muitas pessoas não sabem o que de fato é branding, não entendem a complexidade, o tamanho que é essa entrega. Então acho que vale a gente falar um pouco do conceito. Eu costumo dizer que branding é basicamente o conjunto de decisões que ajudam a definir como uma empresa quer ser percebida no mercado. Isso envolve posicionamento, narrativa, público, experiência, e aí vale lembrar, citar aqui que toda experiência de negócio faz parte do brand. Bom, a gente tem um brand já. O design, ele entra como tradução visual, conceitual e funcional dessas decisões. O funcional eu sempre falo com muito aperto no coração, mas acho que faz sentido falar aqui para poder ficar mais explicativo. Simplificando de uma maneira muito para chegar de forma mais simples mesmo para quem está escutando, eu vejo o branding como estratégia de posicionamento e o design como ferramenta fundamental para o branding acontecer. Então eu trabalho bem o design para ter um bom branding. Interessante, estou refletindo aqui agora, porque, essa resposta que você trouxe com relação a essas 2 definições, elas são muito pertinentes, porque qual que é a dor principal que eu vejo hoje, tá? Não só em agências de publicidade, como estúdios de branding também, onde isso que você falou faz parte da gestão. E aí, quando a gente pensa na definição de branding, né, por isso que eu gosto muito de falar gestão de marca e não branding, porque eu via muito acontecer no mercado que é assim, a gente faz uma estratégia de marca, a gente faz define lá o posicionamento, os arquétipos, enfim, tom de voz e Uhum. enfim, todo o planejamento da marca, criava o ecossistema visual dela também para ver como que essa marca vai se expressar visualmente com toda aquela estratégia, só que aquilo era entregar o brand book e acabou. Então, o papel desses estúdios era dar esse pontapé inicial. Só que quando a gente olha mesmo para essa questão do branding, ele tem que estar inserido dentro daquela empresa, dentro daquele negócio. Ele não fica só na agência de publicidade, muito menos no estúdio de branding. Então, é você tentar entender que aquele serviço que você contratou, por assim dizer, né, de branding, ele não pode acabar ali, naquela entrega final daquele brand book gigantesco, com mais de 100 páginas, com aquela quantidade de arquivos, por todo
aquele processo meio que de consultoria que você faz, né, para tentar identificar as dores do negócio, as vantagens deles, eh, a o te te inclusive teve um estrategista que eu trabalhei com ele, o José, a gente chamava ele de Zé, Uhum. que ele falou um negócio que ficou na minha cabeça. Ele falou assim: "Cara, eu não gosto de criar propósito para marca nenhuma". E aí, quando ele falou isso, eu fiquei: "Cara, como assim, né? Nossa, que comentário, assim, forte, né? Nossa, que heresia. Que heresia, nossa, que abusado". E aí eu falei assim: Hã. "Cara, me explica mais, agora eu tô curiosa pra saber por que que você não gosta de criar propósito pra marca nenhuma". E aí ele pegou e falou assim: "Porque o objetivo da marca vai ser alcançar aquele propósito. E aí depois que ela alcança aquele propósito, esse propósito ele tem uma data de validade, então ele vai se perder ao longo do tempo. E a ideia é que você não só acredite naquele propósito até você concretizar ele, como depois você vá buscando outros propósitos". E aí ele pegou e falou assim: "Na história, por exemplo, de uma marca de 100 anos, é quase impossível, né, você ter uma marca que tem o mesmo propósito. No Sim, final das contas, ela vai buscar propósito, então, eh, essa questão do propósito, na época, me abriu para o sentido de que aquilo que você falou dessa questão da marca ser um organismo vivo, porque sim, é óbvio que ela vai precisar sim se adaptar também ao contexto cultural, social, de mundo. Isso vai fazer com que aquela marca se transforme ao longo do tempo. Marca nenhuma, eu gosto de falar isso, que é imutável, na verdade ela tem que ser mutável sim. sim, E quando a gente olha muito para isso, sobre essa questão desse entendimento da entrega que eu falei, ficar muito no brand book, era assim: a gente se posiciona como um estúdio de branding, tudo bem, a gente faz a estratégia de branding, entrega lá o brand book para o empresário, para o líder, só que esse líder não sabe o que faz com esse documento, né, tipo assim, a partir do momento que ele pega aquilo, tipo assim: "Tá, mas e agora?". Então assim, a a aham, a ideia também de tentar entender que essa metodologia, essa função, ela tem que estar inserida também dentro do negócio, né. Isso aí eu tô falando para além do marketing, que a gente vai chegar lá. Mas para além do marketing, mas para a gente também começar a entender a importância de profissionais que entendam dessa gestão dentro também das empresas, né, que não fique só exclusivamente em agências, em estúdio. Não sei se você perfeito. pensa algo parecido. O meu pensamento é muito similar ao seu, essa questão da gestão da marca. Quando eu penso em branding, para mim, automaticamente aparece uma dupla ramificação. Agora a gente vai ter Uhum. que exercitar a imaginação. Então, o branding e uma dupla ramificação. De um lado, criação de marca, de um Certo, outro lado, gestão de marca. certo, Criação de marca é onde nós, designers, certo. estamos. Então, na criação de marca, a gente define parâmetros, que são estratégia, lá tem imersão, pesquisa, diagnóstico, identidade verbal e identidade visual. E do lado, eu ia falar do lado direito, mas às vezes vocês colocaram do outro lado, que é a gestão da marca, é o dia a dia e o conteúdo, que É. é exatamente isso que você comentou, de a gente ter lideranças, gestão, que colocam esse branding para rodar, para não ficar Uhum, só no PDF, entendeu? Então, para mim, quando fala de branding, tem esses 2 mundos que estão dentro de branding. uhum. Deu para entender mais ou menos? Sim, deu. Perfeito, consegui visualizar aqui as ramificações. No maravilhoso. E agora já fazendo um gancho também, quando a gente olha muito por essa perspectiva, o que que sobra então da marca quando a gente tira o desenho? Você já meio que comentou, mas eu vou trazer para a gente ter só um bloco sobre isso, né. Então, como que tu explica para um cliente o que é estratégia de marca sem mostrar nada, nenhuma imagem, nem nada? Porque a gente entende que a identidade visual é a tangibilização daquela estratégia, é onde a pessoa Sim, consegue visualizar
tudo aquilo que a gente falou ao longo do processo de criação de marca? Certo. Primeiro, a primeira questão, né? O que sobra da marca quando a gente tira a parte visual, o desenho? Para mim, a melhor parte. Porque Boa, difícil. boa, sucinta e direta. Então pensa comigo, antes de qualquer programa, Photoshop, Illustrator, o Canva que seja, 5, 6 etapas antes da brincadeira começar a acontecer. Então, que nem eu tinha falado aí no nosso bloco anterior, entrevista, pesquisa, diagnóstico, relatório, plataforma de marca e uma pá de etapas que não vou conseguir citar aqui de Uhum. supetão. Mas para mim, como estrategista, é a melhor parte, porque é toda essa parte que está por trás do porquê que a gente vai chegar nesse visual, né. E quanto a explicar isso para o cliente, quando a gente está conversando, né, quando eu tiro o tempo para aquelas primeiras conversas sobre estratégia, sem mostrar nada visual, não tem nenhuma imagem, é puramente conversa. Vamos entender e vamos transformar, vamos descobrir qual vai ser a nossa estratégia aqui. Normalmente a conversa gira em torno da explicação dessas etapas que eu mencionei, e a partir disso a gente discute qual percepção a empresa quer construir. Então, quais são Certo. os diferenciais, qual território ela quer ocupar ali na mente das pessoas. E essa parte é fenomenal, porque muitas vezes nessa etapa é onde a gente consegue separar as duas coisas que a gente conversou anteriormente. Essa Hum, etapa é quase como o iluminismo dentro do branding. Então é quando ali vai despertar o olhar do cliente, porque a nossa função como especialista é mostrar para ele esse caminho, explicar o que está sendo feito, porque daí a gente evita de o que a gente conversou agorinha, que você comentou que é: "O que que eu vou fazer com esse PDF? Né, o que que eu vou fazer com esse arquivo?". hum. Não, a gente já explicou, a gente pega que nem a gente também já conversou que são os 2 trabalhando juntos, designer e cliente, e o dono. Eu tenho uma pergunta pra te fazer, porque eu estava muito curiosa pra saber o que que tu acha disso. E aí na hora que eu estava Hum. montando, eu falei: "Cara, eu tenho que perguntar. Não tem como a gente sair dessa conversa e eu não perguntar isso pra ela". Mudar o visual salva um negócio com operação quebrada? E aí eu te pergunto isso como, um outro questionamento também, né. Por que que esse, abre aspas, "rebranding de fachada" é um dos erros mais caros que uma empresa pode cometer? Certo. Vamos por parte. Vamos falar então de rebranding, né, quando a gente fala de mudar o visual. Uhum. Expectativa é realidade, né. Mas um rebranding, ele pode ajudar muito quando o problema é de percepção, Certo. né. Às vezes a empresa mudou, evoluiu, melhorou o produto, mas a imagem que o mercado tem dela ainda está passado. Uhum. Então, a atualização de marca ajuda a alinhar aquilo que a empresa já é e como ela precisa aparecer para a pessoa, para o público, continuando aí da forma que a gente está falando, para quem está atrás do balcão. Agora, operação quebrada, quando a gente está falando de uma experiência que deixa muito a desejar, né, um produto ruim, um atendimento fraco, o design não resolve. O rebrand não vai te ajudar. O que ele faz é muitas vezes até amplificar o que já existe dentro da empresa. Então pense que o branding Uhum. não salva produto ruim, mas dá uma boa chance para o produto bom se destacar, Uhum. sabe? Porque senão, se eu aplico um rebrand de fachada, como você usou, né? Se a gente se a gente usa um rebrand de fachada, que daí seria o caso de mudar o visual para salvar, né, a operação que tá ruim, a empresa vai mudar só o visual. Os problemas mais profundos do negócio vão continuar iguais. O cliente chega com uma expectativa maior por conta da nova marca, encontra uma experiência que não acompanha essa promessa, e aí, sai caro ou não sai caro? É, aí a frustração, né, lidar com um cliente frustrado é muito complicado. Exato. Se a gente considera que a marca é um sistema,
Quando esse sistema promete algo que a experiência não entrega, a confiança se rompe muito rápido. Você perdeu a Uhum. confiança do seu cliente. Se você É, perde a confiança do seu cliente, não entra din-din, não é isso? Então sai é. caríssimo. E é igual relacionamento, né. Eu gosto de pensar a marca como se fosse relacionamento, porque é, né. É uma relação que você tem que manter ali com o teu cliente constantemente, né. Sim. Então, a partir do momento onde há uma quebra de confiança, é muito complicado você conseguir de novo que aquele cliente ele volte a acreditar fielmente como ele acreditava no começo. Então, eu vou dar um exemplo quando a gente entra muito nessa questão de marcas, né. Eu tenho um exemplo pessoal para passar que eu até tinha falado esses dias no meu Instagram, que é sobre a questão da Apple, né. Eu nunca gosto de trazer exemplos dessas marcas grandes, porque eu acho que elas são, de certa maneira, um pouco só ilustrativas, né. Então eu gosto de tentar usar exemplos mais, abre aspas, "reais", de negócios que não são da estrutura da Apple, porque eu acho que fica mais fácil de explicar, mas nesse caso da Apple, ele super entra aqui. Que é sobre a questão, a Apple ao longo dos anos ela construiu uma marca muito forte, né, e teve um momento dentro da história onde a gente tinha a Apple como esse propulsor de tecnologia, é um fato, eles inovaram, vieram fazer inovações atrás de inovações e foi isso que engrandeceu toda a confiança das pessoas e até a expectativa, né, o que que será que eles vão apresentar, pra gente, enfim, Uhum. né, nos eventos de lançamento que eles tinham, né, e tudo mais. E foi se construindo essa confiança. E essa confiança é uma coisa que ela se perpetua até hoje. Mesmo a Apple não sendo uma das empresas hoje mais tecnológicas, mas, eles mantiveram a entrega, óbvio, dos seus produtos com design, com material, enfim, premium, assim como eles sempre fizeram, mas essa parte da inovação não entra dentro da marca hoje como entrava no passado. Mas isso não fez com que as pessoas deixassem de comprar a Apple, pelo contrário, né, a Apple virou um sinônimo de status em sociedades que são ali basicamente com a desigualdade social muito alta, né. Então virou um nível de status. E aí, de ouvir de pessoas falando assim: "Cara, eu compro a Apple porque você não vai escutar, porque tem a melhor câmera, sei lá, ou porque eles trouxeram uma IA que assim", não. Acho que eu comprei a Apple por quê? Apple, pô. É porque eu quero ter um iPhone, entendeu? Eu quero ter um iPhone 17 Pro Max. Eh, não tem essa questão. Agora, quando você vai olhar outras coisas, por exemplo, né, nessa questão de tecnologia, e aí para um público que é mais antenado, eu entendo de hardware, lá. Cara, não vai pra Apple. É muito raro isso acontecer, entendeu? Ou vai porque, enfim, Custo, né. exatamente, entrelaça ali a questão. Mas eu gosto de trazer muito desse exemplo, porque é aquilo, a partir do momento que, por exemplo, a Apple quebrar essa confiança, ela não entregar o que ela promete, porque ela virou essa marca de status, a partir do momento que ela quebra, por exemplo, isso, ela, vamos supor, hipoteticamente, não entrega mais isso, né, para as pessoas Uhum. que compram. Como que tu recupera isso de novo? É muito difícil. Então, o ideal é que você consiga não só ser coerente, mas que você não quebre essa confiança, porque depois é muito difícil você recuperar. E aí, na hora que eu coloquei essa questão do rebranding de fachada na pergunta, foi, até pensando na época que a gente teve a questão da pandemia, que as pessoas, né, ficaram muito tempo na internet, acho que foi o período que mais tivemos muitas mudanças, né, online, por assim dizer, de evolução nas redes sociais, da forma de consumo, enfim. Houve também um boom muito grande do pós-pandemia ali, dessa questão de várias marcas estarem se reposicionando, né. Eu acho que uma que ficou na minha cabeça foi a questão do Mercado Livre na época, que Sim, fez aham. só aquela mudança, né, visual da iconografia deles,
que não era mais pegando na mão e sim encostando o cotovelo. Aham. Então, quando a gente olha muito sobre isso, no caso do Mercado Livre, não foi nada de fachada, né? Isso, na verdade, teve um boom, igual você falou. Assim que eles fizeram isso, teve um momento assim tão estratégico deles fazerem, e ao mesmo tempo a sensibilidade também, que alavancou, né? Então, assim, a questão do Mercado Livre na época foi uma coisa assim que ninguém esperava e que, enfim, foi uma jogada ali muito boa deles. Mas a gente teve algumas referências, assim, logo seguidas que ficaram meio que duvidosas se de fato era necessário ou não aquilo. Então, acho que o outro exemplo que eu tinha colocado aqui pra falar foi a questão do ponto frio. A questão do ponto frio Nossa, e nem lembrava, Glícia, pra você ter é, ideia. a questão do ponto frio e do Gympass. Nossa, Eh sim. O o Gympass, esses dias eu estava indo pra academia e eu estava testando, né. Toda hora que eu chegava com o celular, ela, a atendente da academia: "É Gympass?" Aí eu: "Não, é o Hub". Aí ela: "Ah tá, o Gympass". Aí botava lá. Aí eu fui fazendo de novo. Aí ela: "É o Gympass?" Aí eu: "Não, é o Hub", me fazendo desentendida, né. Aham. Aí ela: "Ah, não, tá, o Gympass". E aí, eu lá, pleníssima, malhando, fiquei matutando isso na minha cabeça. E aí eu fiquei tipo assim: "Cara, você percebe que, ah, o consumidor, assim, a pessoa, a palavra Gympass já tinha ficado tão consolidada, a ponto de você ignorar o que foi feito de novo, assim como aconteceu com o ponto frio. Virou ponto, depois as pessoas continuaram chamando de ponto frio, voltou de novo a se chamar ponto frio. Então, queria trazer um pouco dessa exemplificação, assim, sobre essa questão de que pode ser que também a gente entre muito nessa questão da tendência, né. Muitas Aham. marcas estão fazendo, logo preciso fazer também. Sim. E a gente acaba caindo nesses rebrandings de fachada, então, só para trazer o contexto do porquê do uso, mas queria agora ouvir o que tu tem a dizer com relação a isso. Cara, incrível o exemplo do Gympass, né, porque eu lembro que quando saiu, eu não vou lembrar quem foi a pessoa da entrevista, mas falou muito sério a respeito de que Gympass, o termo Gympass não iria mais existir, porque, ele tinha uma visão muito literal sobre o negócio, né, o Uhum, Gympass, tipo, poxa, é um uhum. passaporte para academia. Academia. E olha só agora, meses depois, não sei se já completou 1 ano, ainda é, Já? não sei, não faço ideia. Eu acho que já, Acredito que eu acho que já tem mais de 1 já. ano. Mas, enfim, a pessoa que eu não vou conseguir lembrar o nome, mas que deu a entrevista, falou que não foi um tiro no pé, a troca do nome, porque, via por necessário, o termo já não iria mais existir, e é a realidade que existe, né. Uhum. A minha mãe tem um Gympass. E ela só chama de Gympass. Então, Sim. eu uso também, e eu só chama de Gympass. Você deu o exemplo da academia, a academia que eu frequento também fala: "É Gympass?". Então, Uhum. realmente, outro que me veio aqui quando você estava falando, foi o da HBO. Nossa! HBO. É, Cara, era incrível. HBO Max, Max, depois agora é HBO de novo. Cara, foi HBO Go, foi HBO É. Now, foi HBO Max. E volta o cão arrependido pra HBO Max. Mas agora eu vou falar um pouco da HBO Max, que até quando eles voltaram atrás, eu cheguei a comentar no meu perfil que eu acho que eles fizeram de uma maneira muito legal, sabe. Porque quando você comentou, por exemplo, sobre o rebrand de fachada e falou que quando a gente quebra é muito difícil, como é que a gente faz pra gerir isso depois, eu acho que eles mandaram bem demais. É aceitar, é colocar o pezinho no chão, cara, não tá funcionando. O nosso público Uhum. não está chamando de Max. Já tinha o quê? 3 anos?
Foi Já 2023, 2024, 2025, que eles estavam tentando fazer o Max acontecer e não funcionava. não funcionou. Então eles colocaram a sandalinha, que nem eu falei, gente, vamos voltar. Nosso público Esquece, é. finge que não existiu. E a forma como eles fizeram isso, né, com Sim. todos os memes, eles colocaram É, memes, assim, das séries grandiosas que sim, a HBO, tem, para poder falar sobre essa mudança, né, esse recálculo de rota, eu achei fenomenal. Porque eu acho que faz sentido você escutar sua audiência é isso, entendeu? exato. Então você, poxa, não funcionou, tudo bem. Nossa galera não comprou, Sim, não funcionou, vamos voltar atrás. Então, assim, eu acho que é importante você conseguir ter essa visão a respeito do saber também quando não funcionou, e deixar o ego de lado, né, dar uma respirada e exatamente. falar assim: "Galera, acho que a gente viajou na maionese, entendeu? Então Isso, tá tudo certo". perfeito, É, isso. também concordo. A gente também tem muito essa questão de que as empresas olham muito para a pesquisa como algo não como um investimento, mas como um custo, que Uhum. é não só sair da pesquisa digital, mas às vezes fazer uma pesquisa de campo, né, para a gente conseguir ter um campo ali de resposta que não seja muito limitado. Eu sei que quando a gente faz estratégia de marca, é óbvio que a gente tem que fazer pesquisa, e a gente faz pesquisa, mas não só para além da pesquisa da estratégia de marca, mas a pesquisa rotineira mesmo, dentro do próprio negócio, para tentar, eu não lembro agora qual é o autor que fala disso, mas, eu não sei se eu já comentei isso em algum episódio do podcast, mas sobre a questão de que a marca, ela é o que falam que ela é, né. Ela nunca é aquilo que ela diz que é. Então, ela acaba sendo aquilo que as pessoas falam que ela é. E a questão do Gympass é isso. É tipo assim, é o hub? Não, é Gympass. E vai ser Gympass, entendeu? Não vai mudar. Vai ter. Vai ser. Vai ter que estar sendo. E então, enfim, continuando aqui, eu tenho mais algumas outras perguntas pra gente finalizar, tá bom? Uhum. Design aumenta mesmo o valor de uma marca? Isso é verdade ou é mito? A vontade de responder é verdade de cara, né. Mas Aumenta sim, gente, por favor, vamos estar aumenta, investindo. aumenta. Cara, vou tentar seguir uma linha de raciocínio até chegar na minha defesa, que é quando existe o posicionamento claro, que a gente tá conversando aqui horrores, e o design expressa bem esse posicionamento, acontece algo muito interessante dentro da própria empresa. Pensa que a marca ela começa a dar direção para colaborador, para as equipes, ela ajuda a alinhar a comunicação, alinha produto, marketing e até a forma como essas equipes tomam decisões. O branding, ele tá lá para influenciar isso. Uhum. E assim, é inevitável não levar o design junto. Isso reduz muito o ruído interno, diminui tentativa e erro, Certo. torna a operação mais certeira, sabe? Uhum. Reduz energia. A empresa com branding bem feito começa a construir algo que vai além do produto. Aumenta comunidade, aumenta o que a gente falou anteriormente, que é a lealdade do cliente, Certo. confiança, e no fim das contas, isso também é valor de marca. Então, o design, ele não cria valor sozinho, mas ele Certo. ajuda muito a sustentar e comunicar esse valor. E aí, quando o mercado entende melhor o valor de uma empresa, ela ganha mais espaço para cobrar caro. Então, respondendo a pergunta que Cara, eu eu vou queria. botar palminha, tá? Por favor, editores, coloca um palminha aí. Vai entrar um palminha aqui agora neste exato momento. O Oscar tá chegando e a Ana Lari já pegou o dela. Já pegou o dela, já botou embaixo do braço e foi pra casa. Minha, a minha vontade era só falar um sim, né? Próximo.
De novo, é sempre além do Caramba! visual, é muito mais profundo. Isso já meio que responde a próxima pergunta, né, design ajuda a cobrar mais caro? Sim. Ajuda, ajuda. Ajuda. Ai, tá, então vamos lá. Já que o design ele ajuda a cobrar mais caro, como que o visual agora já é uma conversa pra gente tentar tirar essa dúvida da cabeça de alguns empresários. Certo, Como que o visual ele comunica esse valor que a gente tá falando, antes do Certo. cliente ler uma única palavra? Como que é possível fazer o Hum, cliente sentir o preço de uma marca só pelo olhar? tá. A gente começa agora sim, a gente tá falando de visual, olha só que incrível. A gente Olha só que praticamente incrível. cara, design realmente é meu ofício, cara. Não tem como. Olha só, o tanto que a gente falou de design, de branding, e agora a gente vai passar para o visual. Sim. Então, assim, vamos lá. Como que o visual comunica? Tipografia, fotografia, composição, os materiais, toda a linguagem visual, enfim, pontos de contato da marca. Tudo isso transmite algumas pistas sobre o que a marca comunica, né? Então, Uhum. a gente começa a perceber nível de cuidado, grau de sofisticação. E essa leitura, quando a gente vai ver ali Uhum. toda essa parte visual, ela acontece muito rápido. Eu acho que antes mesmo de qualquer, assim, quase que racional, você só percebe. E por isso o visual influencia tanto na percepção do preço. Tentando dar um Uhum. exemplo aqui para não ficar tão nebuloso, é quase como entrar em uma loja de shopping, né? Antes mesmo de a gente olhar preço na etiqueta, ambiente, a iluminação, aos poucos, quando você vai entendendo todo o espaço da loja, você já consegue imaginar em que faixa de preço aquele lugar Uhum. opera. Então, você não precisa ver o preço para poder entender o valor, Uhum. sabe? Você tá atrás de alguma coisa, você olha para aquela loja e pensa: "Cara, eu não vou entrar aqui porque eu sei que eu vou deixar muito mais do que eu posso pagar". É quase que racional essa percepção de valor. Uhum. E também, vale muito com código cultural, né, de você Sim, conseguir sim. entender o código cultural que, por exemplo, existem cores, formatos de tipos ou tipos de composição que você já tem dentro do imaginário daquela cultura, daquela sociedade, de que é X valor e que aquilo é menos X valor. E eu acho que o ponto-chave, assim, que virou pra mim, virou a chave, na verdade, na minha cabecinha, foi uma eu não lembro agora se foi um workshop, se foi uma live, eu não consigo lembrar quando que foi que isso aconteceu, mas eu anotei esse negócio e esse negócio ficou na minha cabeça por muito tempo, que foi o Rodrigo da Plau Design. Sei, aham. Ele estava falando sobre a questão da tipografia, mas ele estava falando sobre a questão de negócio, né. E eu nunca tinha parado para pensar o quão difícil deve ser você vender uma tipografia. Porque quando a gente fala de estratégia, a gente tem, né, tipo assim, tudo aquilo que, por exemplo, um empresário e tudo mais, ele quer ouvir, querendo ou não. E como que você chega nesses empresários, nesses líderes e fala, tipo assim: "Cara, olha só, você precisa de uma tipografia própria". Então, quando ele falou disso, eu fiquei: "Cara, eu vou ficar aqui pra ouvir o que que esse cara tem pra dizer, que agora eu tô curiosa". E aí ele falou assim: "A primeira coisa quando eu questiono, faço esse questionamento pra mim, eu já venho com a resposta", que é o que geralmente ele fala para os clientes, né. Antes de qualquer estratégia, antes de qualquer design, antes mesmo do que o próprio logo da marca, as pessoas olham pra tipografia. E a tipografia que ele fala, não é nem a tipografia que está no logo, mas é a tipografia, por exemplo, que está num documento, num contrato de fornecedor.
é uma tipografia que vai estar não só naquele cartão de visitas ali pequenininho, sabe, no número de telefone, no e-mail, mas é a pessoa bater o olho e identificar que aquela tipografia, ela é única para tua marca. E aí eu fiquei: "Caraca, velho, me pegou". Tipo assim, na hora eu fiquei tipo palmas, de novo subir palminhas, fiquei: "Cara, agora tu me pegou". Ele é muito bom. E a É. Paula, ela faz um serviço, assim, sensacional, sensacional. Nossa, demais! Essa ideia, assim, deles de empresa de tentar trazer o pop, mas aquele pop brasileiro, assim, cara, é muito único. Você olha pra tipografia, você já sabe que é de lá, ou então pelo menos você suspeita, né. Então, eles têm uma própria identidade, assim, que eu acho incrível. Mas quando ele falou disso, eu fiquei: "Cara, tá vendo? É uma forma também de você tentar explicar a parte semântica, né, do visual, que tudo ali até aquilo que você tinha falado sobre a questão de você fazer a estratégia, mas você conseguir imaginar os pontos de contato, por exemplo, de um quiosque. Cara, a marca vai ficar aqui, as cadeiras vão ficar ali, a luz vai ficar assim, que é o que acontece no design de interiores, né, gente. De novo, saindo do gráfico, né, a outra parte de design. Que você usa toda aquela psicologia de espaço para você conseguir transmitir o que você quer para aquela pessoa que vai estar ali naquele quiosque. Que essa pessoa, por exemplo, não vai estar num site, não vai estar numa rede social, ela vai estar ali, presencialmente, né, aquilo que você falou da experiência. É, Então, exatamente, exatamente. como que você faz? Então acho que é uma das maneiras de você também conseguir tentar explicar a marca, né, para além daquilo, né, que vem antes de uma palavra ou enfim. Bom, mas como nada é flores, né, bonitinho, mas vazio. Você já pegou projetos esteticamente, assim, selo Putz. Behance, Hã. mas que não vendiam nada porque não tinha fundamento nenhum? E tipo assim, o pulo do gato que eu quero trazer é: design precisa ter conceito criativo? Cara, eu preciso responder rápido a primeira pergunta, porque eu adoro a segunda. A segunda me chama demais. Mas vamos para o bonitinho, mas vazio, né. Uhum. Tô pensando aqui se eu vou citar um exemplo. Vamos citar tem nomes? Tá. Tem nomes? E ainda bem que é um caso muito antigo. Quando eu na época eu trabalhava em uma agência, e eu tinha acabado de chegar ali, então assim, eu era Uhum. júnior. E eu cheguei Hum. num momento que o pessoal estava se organizando para poder fazer todo o brand, a gente na época chamava de comunicação 360, né, porque tinha Certo. o branding, toda a parte de marketing de uma festa. Vamos Uhum. chamar essa festa de Honolari Folia. Uhum. Cara, quando eu cheguei nessa agência e estavam fazendo toda essa comunicação, eu pirei. Uma coisa linda. Imagina, eu júnior, vendo tudo aquilo ser construído, tomando forma, Uhum. fotografia, toda a parte de mídia social, toda a parte de tráfego pago, como que isso ia chegar nas pessoas, nos influencers, né. Enfim, fiquei apaixonada pela parte visual. Não preciso nem dizer que quando chegou a festa, a Ana Folia, foi um desastre, Desastre. né. A festa era para ser open bar, open food. Na metade da Uhum. festa não tinha mais nem o food, nem o bar. A experiência para banheiro caótica e eles estavam querendo, criar essa festa para ser anual, era uma festa de virada de ano, então para todo ano ter, Uhum. né. E assim, venderam assim, a gente fez um trabalho muito massa, entenda que eu fiquei encantada. E aí eu lembro Aham. até hoje de um comentário numa postagem pós-festa, né, agradecendo o pessoal, a festa foi assim, assim, assado. Aí o primeiro comentário era assim: "Meus parabéns à equipe de marketing. Vendeu de forma fenomenal".
Mais ou menos assim, né? Não lembro muito bem. Mas a entrega como é que tá, cara? Mas a entrega deixou a desejar demais. E assim, esse caso me pegou tanto, porque Glee foi uma entrega muito massa, Uhum, muito bem arquitetada. E a gente estava pensando que, bem, nós estamos entregando daqui, eles vão entregar de lá, mas não foi o que uhum. aconteceu. Então, nossa, é uma tristeza quando isso acontece, assim. Cara, eu lembro desse caso até com certo carinho, assim, porque foi Uhum. uma quebra, a frustração do cliente veio pra mim também, pra equipe, a gente ficou: "Caraca, como é que pode isso acontecer?" E a gente cuidando de saque, então pensa só como é. Mas agora para o lado que adoro, que é falar de criatividade, Esse aí daí é polêmico, tá? vamos falar de conceito criativo? Uhum. Quando a gente fala, de conceito criativo, eu gosto de mencionar que não necessariamente a gente está falando de uma grande sacada, né, de Uhum. algo extremamente brilhante. Eu tento separar o conceito daquela imagem de criatividade, sabe. Uhum. Nossa, que nem eu falei há pouco tempo no meu perfil, mano, nossa, eureka, sabe, o trenzinho lá da lâmpada piscando. Aham. Então, às vezes o conceito é simplesmente uma ideia que ajuda a dar coerência para as decisões de design. Nem todo processo, projeto, entrega precisa ser genial para funcionar. Muitas vezes o que a marca precisa é tão somente que funcione. Às vezes ela só precisa de clareza e ponto. Então, assim, o conceito, eu não acredito que precisa ser mesmo criativo. Pode ser, mas Uhum. não preciso. Assim como o processo. O processo eu vejo muito mais como criativo do que o conceito final. O conceito ajuda a garantir que o design não seja apenas bonito, mas que tenha uma lógica por trás. Consiga se Certo. sustentar com o tempo, sabe? Não precisa ser fenomenal. Poxa, Uhum. cansa um pouco, né? E é aquilo também de tipo assim, o design em si, ele precisa ser conciso, coerente, claro, mas no sentido de, por exemplo, eu já vi pessoas, né, não podemos citar nomes, Mas quando a gente mas desligar aqui, você vai falando cada com um. certeza Ai, diga, é diga. que era tipo assim, você fazia, né, a questão da funcionalidade que você falou, de às vezes projetar uma marca que naquele exato momento o que aquele negócio precisava era que uma marca funcionasse, Hum. então você projetava para que aquela marca funcionasse, e aí eu já tive que que ouvir, né, pessoas dizendo de tipo assim: "Tá, mas vamos então falar que isso aqui foi colocado aqui por isso e esse motivo, e isso daqui foi colocado aqui por isso e esse motivo". E aí a gente tem uma história linda, narrativa por trás ali, né, porque parece que a gente tenta fugir do eu não gosto muito de usar esse termo, do design vazio, porque nenhum design é vazio, É. mas você meio que querer encher a linguiça, sabe, para poder apresentar um negócio para que ele ganhe uma proporção maior, sendo que você acha que a entrega por si só de um design funcional, ela já não é relevante, porque ela já é uma excelente entrega, se for aquilo que de fato, precisa ser entregue. Uhum. Então, essa questão de você usar, às vezes, também o conceito criativo como uma muleta é um negócio que eu acho muito curioso. Não, mas é só que tem. Eu só É o que tem. Surgiu na minha cabeça que faz conectar para poder ver se eu consigo vender isso para o cliente. Poxa, sabe, tá Uhum, fazendo o cliente de bobo. E mais ainda, sim. você também como profissional, Uhum. sabe. É só o que infelizmente é só o que tem. É. Que horror, né, falar assim, tem muito profissional Não, bom, mas mas deixe. assim, e teve uma
momento, assim, né, da minha carreira, acho que quando eu estava muito voltada mesmo pra parte do design, assim, que eu ficava me questionando muito sobre a questão dessa intencionalidade, que é no sentido de parece que toda marca precisa ser de luxo, né, tipo assim, e não necessariamente, porque eu tinha elaborado um exemplo na minha cabeça, que tipo assim, às vezes o cara só quer vender mais frango assado, ele não quer vender um Chester Uhum. premium temperado, ele quer vender o frango assado dele ali, entendeu? Todo Exato. domingo, no mercadinho, e ele precisa comunicar isso melhor do que o que ele comunica hoje. Então, não necessariamente ele quer que aquele frango dele vire um Chester, entendeu? Um Aham. que já a pessoa vai pagar, sei lá, R$ 100 no quilo. R$ 100 no quilo não, enfim, agora eu tô querendo usar matemática, sendo que eu sou de humanas, né, mas enfim, vocês conseguiram entender. Eh, e tá tudo bem, e tá tudo certo, porque ele tem um público específico, que é esse público que quer comprar o frango assado no domingo. Então, quando eu olho muito para essa parte do design precisa mesmo ter conceito criativo, eu acho que é muito essa questão de engrandecer, né, de tentar fazer com que aquilo ali ganhe um valor não só, no mercado, abre aspas e fecha aspas, mas para o próprio profissional, né. Uhum. Que nenhum designer quer projetar uma marca para um cara que vende frango assado. Entendeu? Fica muito também nessa questão de, tipo assim, cara, eu tenho um perfil e eu quero conseguir com que o meu serviço ele atinja médio e grandes empresários, né. E quando você vai olhar, é claro, pra evolução ali do mercado de trabalho e tudo mais, você obviamente quer pegar esses clientes maiores, óbvio, para você conseguir exercer um serviço que ele tem um valor agregado muito maior. Uhum. Mas o que eu quero tentar chegar aqui é que, tipo assim, o designer ali que faz logo para o carinha que vende frango assado no domingo, de novo, não é que ele entrega um design michuruca, sabe, que não tem valor. Tem o devido valor. Se ele for ajudar aquele cara a vender mais frango assado, entendeu? Tem valor, Exatamente. independentemente do tamanho do negócio, né. E se esse cara tá disposto a ouvir e entende da importância que é branding, design, marketing o comércio dele, mesmo ele vendendo frango assado no domingo, às vezes é muito melhor trabalhar com esse cara do que trabalhar Sim, com uma pessoa de uma grande de uma empresa que grande te coloca empresa. lá pra falar: Uhum. "Não, na verdade esse bullet aqui eu quero que seja maria". É, Poxa, então, sim. isso também entra um pouco na parte de nicho, né, É, de nichar o seu público. Você quer trabalhar com marcas nichosas, não tem problema nenhum, faz sentido, sim. mas não dá para transformar todas as marcas do mundo, Uhum. para diversos públicos, todos, em marca de luxo, não funciona. Exato. Eu estarei aqui nas trincheiras pelo senhor do frango assado no domingo. Sim. Vamos falar então agora sobre portfólio criativo. E aí vai entrar naquilo que tu comentou, né, criatividade, o eureka ali, sobre a Uhum. questão que a gente tem de, tipo assim, ver que criatividade é um dom onde a pessoa já nasce, mas vamos botar o pezinho no chão agora, e eu quero perguntar para você e quero tentar entender sobre a tua ótica como uma diretora criativa. Quais recomendações, assim, que você considera essencial para ajudar empresários e líderes, que não são designers, a identificar o talento ideal para a tua equipe, né, para começar a colocar e construir isso lá dentro da empresa dele? Uma coisa que eu sempre observo em um portfólio é menos o resultado final e mais o raciocínio por trás do projeto. Mas não me entenda mal. O Uhum, raciocínio por trás do projeto, então qual era o problema que aquele projeto precisava resolver, né? Quais decisões foram uhum, tomadas ao longo do processo, se existe consistência entre ideia e execução.
Esses são os pontos que eu costumo avaliar antes de Uhum, ver o resultado final de alguma entrega no portfólio. Por que que eu acho importante ter toda essa explicação quando eu falo do raciocínio por trás do projeto? Porque muito pouco me importa o processo criativo. Então são 2 coisas diferentes. A gente tem um raciocínio por uhum, trás, que é tudo isso que eu falei, e processo criativo. Processo criativo, certo. cada um tem o seu. E sinceramente, se o seu é cantando no banho, numa resenha pós-futebol, numa corrida, enquanto eu tô vendo minha série favorita, isso é particular, isso é seu. O processo criativo Uhum, é de cada um. Mas o raciocínio por trás não, que é toda essa parte de desenho estratégico que a gente conversou e tem conversado aí ao longo de todo o episódio, né. uhum, Quando esses pontos aparecem, né, que é o problema, raciocínio, coerência, normalmente estamos diante de alguém que não está apenas executando o design, mas pensando o certo. design. Caraca. Deu para entender? Deu muito, assim. Acho que eu vou me arrepiar tanto até o final do episódio que eu já não sei mais nem como é que vai ser a sensibilidade, assim, porque, cara, e você já chegou no outro ponto, né? Que é sobre essa questão de tipo assim, então um designer, ele é um operador de software ou ele é um parceiro estratégico, né? Então, aqui já é pra gente tentar ajudar também a esclarecer isso para esses empresários, em como que eles devem enxergar o trabalho, né, desse prestador de serviço para conseguir extrair o melhor resultado possível dele. Primeiro respondendo a pergunta, né, designer é operador ou parceiro estratégico? Parceiro estratégico, ponto. A gente conhece Acabou, a gente encerra por aqui. É isso, mais, eu gente. agradeço a oportunidade. Beijo. Não, mas assim, infelizmente, no mundo real, isso depende muito de como a empresa enxerga o design dentro da estrutura do negócio. E aqui vale até para as agências, né, a gente não está Certo. falando só de uma empresa que tem o dono, que tem uma marca e quer contratar um designer, a gente está falando também Interno, né? a gente está falando Uhum. também das agências. Tem agência que consegue extrair o melhor de um designer como parceiro estratégico. E tem outras empresas que veem designer como operador e, sinceramente, perdem muito por isso. E mal sabem que perdem, na verdade. Quando o designer ele entra só para executar layout, nesse caso do operador, né? Uhum. É, cara, me deixa até triste. Mas agora sim, calma aí. Vamos discutir uma coisa Hum, aqui. Por mais que você fique triste, enfim, porque o designer tá sendo só um executor ali de layout, tem problema um designer, por exemplo, só querer ser um executor? para nós, para o nosso meio, para o design em si, sim. Mas para ele, você vai tirar a pessoa de onde ela quer estar? Faz sentido. É, Então, assim, sim. o design, que nem a gente falou no início, né? A matéria design, o ofício, perde muito. Quando assim, Uhum. mas acontece. E isso acontece em qualquer profissão. Qualquer Sim, profissão. Então, assim, paciência, exato. você vai tirar a pessoa de onde ela quer estar? Não vai. Então, vida que Sim. segue. A nossa questão aqui é quando a gente sabe como a gente deve atuar, mas o mercado não nos Uhum. enxerga assim, entende? Então aí é Sim. procurar, É. dentro das possibilidades e das oportunidades que temos, conseguir executar da melhor maneira, trabalhar num lugar onde respeita isso. Agora já começa um papo mais que não tem como você fugir da problematização, né, porque, Sim, poxa, por isso que é triste. exato. Caramba, hein? Que que episódio, gente. Caramba.
Não, por aqui a gente ia ficar aí até a madrugada, entendeu? Vocês iam ter que lidar aí com 3 horas de podcast. Ia. Mas que gostoso, que gostoso. Muito obrigada, viu, por você ter a disponibilidade, de ter aceitado o convite. Espero que você também tenha gostado muito desse papo. Li, eu adorei. Muito obrigada por ter chamado, uma oportunidade tremenda. Quero te parabenizar aí pelo projeto. Todo o sucesso do mundo, porque sei que você é merecedora. E estamos aí, fico à disposição. Gostei demais dessa experiência. É um tema que eu adoro conversar, entender, escutar. Então, muito obrigada mais uma vez. Que isso. E agora é aquele momento vendedor, tá? Eita! Rede social, onde que as pessoas te acham? Vocês conseguem me encontrar no Instagram, eu.analari. Lá, de vez em quando, eu posto um conteúdo. Gosto muito de falar sobre branding, como eu reafirmei agora. E gosto também de falar do dia a dia, de processos, de cotidiano, de como a gente pode ter uma vida mais tranquila no nosso trabalho. Então, me acompanhem no Instagram, que é a minha rede social principal. Espero vocês lá. Então é isso, né? Chegamos aqui ao fim de mais um episódio do nosso podcast Sem Cafeína. Espero muito que você tenha gostado. Curta, continue essas conversas no comentário, compartilha também para quem você quer debater algum ponto que a gente trouxe aqui. E eu te espero no próximo gole.